Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nossa videoaula vai falar um pouquinho sobre propriedades dos determinantes. Vamos lá, sejam todos bem-vindos. Primeira propriedadezinha. A primeira propriedade diz o seguinte: se todos os elementos de uma fila, vamos recordar, fila, linha ou coluna, de uma matriz quadrada forem iguais a zero, o determinante dessa matriz vai dar zero. Ah, professora, mas como assim? Galera, vamos lembrar a aula passada? Vimos, por exemplo, o teorema de Laplace. Lembra o que o teorema de Laplace dizia? Eu escolhia uma linha ou uma coluna, de preferência que tivesse a maior quantidade de zeros. Lembra? O que eu fazia mesmo? Para calcular o determinante da matriz, bastava pegar cada elemento da fila escolhida e multiplicar pelo seu respectivo cofator. Esse primeiro zero, gente, está na segunda linha, primeira coluna. O segundo zero está na segunda linha, segunda coluna. E o terceiro zero na segunda linha, terceira coluna. Galera, repara só, usando Laplace. Se todos os elementos são iguais a zero, o produto aqui, por cada cofator, vai dar quanto? Zero. Então, é lógico que o determinante, toda vez que você encontrar uma fila, linha ou coluna, olha lá, coluna ou linha, com os elementos todos iguais a zero, você não precisa nem gastar tempo. Você já sabe que o determinante tem que dar zero. Primeira propriedade. Segunda propriedade. Se os elementos de uma fila, gente, paralelas, ou seja, linhas paralelas ou colunas paralelas, de uma matriz quadrada, forem iguais ou proporcionais, o determinante dessa matriz será igual a zero. Eita, professora, calma aí. Repete aí. Quando eu falo fila, gente, paralela, vão ser entre linhas ou entre colunas. Tranquilo? Digamos que você olhou para esse determinante e não percebeu nada. Vamos só treinar. O que você faria? Ah, galera, aplicaria a regrinha de sair. Repito, prof, as duas primeiras colunas. Algumas pessoas fazem a borboleta, ótimo também. Aí sigo diagonal principal e as suas paralelas. Bora lá. 2 vezes 3 vezes 1, 6. Mais 1 vezes 9 vezes 1, 9. Mais 3 vezes 6, 18 vezes 1, 18. Você faria isso? Tranquilo? Beleza. Diagonais secundárias. 3 vezes 3 vezes 1, 9. 2 vezes 9 vezes 1, 18. 1 vezes 6 vezes 6, 6. Você não precisa nem se dar o trabalho de tentar somar isso aí. Galera, eu tenho 9 do lado de cá, 9 do lado de cá. 18 do lado de cá, 18 do lado de cá. 6 do lado de cá, 6 do lado de cá. Óbvio que se eu fizer diagonal principal menos diagonal secundária, adivinha quanto isso vai dar? Zero. Tá, prof, mas aí você aplicou a regrinha de Sarri. Isso. Só que eu não quero que você aplique a regrinha de Sarri. Que você gaste esse tempão. Eu quero que você perceba. Vou apagar aqui, galerinha, só para ficar mais limpo. Eu quero que você perceba que existe entre filas, linhas ou colunas, né, paralelas, algo proporcional. Ou seja, um é o triplo do outro, um é a metade do outro, um é a terça parte do outro. Observem, por exemplo, a primeira linha. Observem, por exemplo, a segunda linha. Você consegue perceber que cada elementozinho da sua segunda linha, olha lá, foi triplicado, gente. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. Ah, é verdade, professora. Significa que a linha 2, que a nossa linha 2 é justamente o triplo da nossa linha 1. Então, a minha linha 1 e a minha linha 2 são paralelas, concorda? E eu acabei de achar a proporcionalidade. Então, eu não precisava nem gastar tempo fazendo Sarri. Eu já sabia que o determinante tinha que dar zero. Oh, beleza. Terceira propriedade. Essa propriedade é bem bacana, gente, bem importante. Se todos os elementos de uma fila, linha ou coluna, de uma matriz quadrada, são multiplicados por um mesmo número real k, então o seu determinante vai ficar multiplicado por k. Botei 3 aqui de propósito. Repara só, se eu quero calcular o det da matriz A, vamos lá.
Ah, prof, essa é uma matriz 2 por 2. Isso. Diagonal principal menos diagonal secundária. Beleza, o determinante deu quanto? Menos 2. Repara o que eu criei na matriz B, gente. Na matriz B, eu simplesmente, repara o que eu fiz. Olha para a primeira linha da matriz A, 1 e 2. Olha para a primeira linha da matriz B. Vocês reparam que eu simplesmente dobrei o valor da primeira linha? O dobro de 1 e o dobro de 2. Verdade? Beleza, vamos calcular o det de B, que eu quero mostrar um negocinho especial para vocês. Galera, diagonal principal, 2 vezes 4, 8. Diagonal secundária, 3 vezes 4, 12. Opa, 8 menos 12, menos 4. Até aí, tudo bem? Ok. O que você percebe que aconteceu daqui, da matriz A, né, do det de A para o det de B? A professora dobrou. Ok. Olha o que ele fala no enunciado aqui. Ele diz que se eu multiplicar uma linha, né, uma fila, linha ou coluna, por um número real, K, no caso, o meu K seria 2, o determinante fica multiplicado por esse valor K. Repara o que eu fiz na minha matriz C, galera. Eu dobrei, repara, a primeira linha em relação a A e dobrei a segunda linha em relação a A. Eu fiz, então, na verdade, o dobro do dobro. Concordam? Ok. Vamos calcular, então, agora o det dessa matriz C. Diagonal principal, 2 vezes 8, 16. Menos diagonal secundária, 4 vezes 6, 24. Até aí, tudo bem? Estão acompanhando? Professora, 16 menos 24, isso aqui vai dar quanto, gente? Menos 8. Galera, olha para o primeiro e olha para o último. Daqui para cá você concorda que eu dobrei de novo, não foi? Então você concorda que eu multipliquei uma vez só uma linha. Depois eu multipliquei as duas linhas em relação à minha matriz original. Quando eu fiz isso, ficou multiplicado justamente por 2 e por 2. Concordam? Ah, é verdade, professor. Então foi o que ele falou. Se eu multiplicar uma linha, o determinante dessa nova matriz vai estar multiplicado por esse número. Generalizando, galera, se uma matriz quadrada M de ordem N, ela é toda multiplicada por um número real, todinha. O determinante, pessoal, dessa nova matriz, ou seja, Km, vai ser esse K elevado à ordem da matriz vezes o determinante da matriz original. Repara o que eu fiz no exemplo acima. Olha lá, a minha matriz original era a minha matriz A, beleza? Eu multipliquei em relação a C, ela inteirinha por 2. Verdade, professor? Então, bora lá. Então, a minha matriz, né, o meu det C ali, seria justamente a minha matriz A. Opa, calma aí, que eu puxei a canetinha. A minha matriz A, galerinha, multiplicada todinha, todos os elementos por quanto? Por 2. Então, é como se eu fosse det de 2A. Pelo que eu acabei de explicar aqui abaixo, qual é a ordem da minha matriz, gente? Eu multipliquei todas as linhas e todas as colunas. Ordem 2. Então, tem que ser 2 ao quadrado, vezes o det de A. É verdade, gente? 2 ao quadrado dá 4. Quanto deu o det de A lá, ó? A primeira de todas? Menos 2. Você repara, então, que deu menos 8, que é o mesmo valor aqui? Ok? Você não vai precisar ficar multiplicando, né, o det por cada linha. Não, você já pega a ordem e pega o número que você multiplicou essa matriz e eleva a essa ordem. Ok? Essa propriedade é bastante utilizada. Quarta propriedade. A propriedade diz o seguinte: se a matriz A é uma matriz quadrada, né, o determinante da matriz transposta, galera, vai ser igualzinho ao determinante da original. Que maravilha! Ele está dizendo isso aqui, ó. Det de A é a mesma coisa que det de A. Vamos lá, vamos provar? Olha lá, pessoal. Diagonal principal, 4 vezes 1, menos diagonal secundária, 6. Quanto deu? Menos 2. Vamos recordar o que é, né, na verdade, a transposta? É transformar linha em coluna, ou seja, trocar o meu elemento AJ e J por AJ I. Troquei a linha pela coluna. Opa, copiei a matriz errada, galera. Perdão.
arruma aí, por favor, porque eu troquei o seu que eu digitei errado, acabei de perceber. Ó. Linha por coluna, aqui é 1. Perdão, pessoal, eu digitei erradinho. É 1, 2, 3, 4, tá? Erro de digitação aí, mas vamos corrigir. Ó, minha linha vira minha coluna. Minha segunda linha vira minha segunda coluna. Pronto, tá corrigido. Vamos lá. Diagonal principal 4 menos diagonal secundária 6. Adivinha quanto deu? Menos 2. Então tá provado aqui, ó, que det de A é igual a det da sua transposta. Quinta propriedade, se trocarmos de posição, né, entre si duas linhas ou colunas. Como assim trocar de posição? Olha para mim a matriz A. Primeira linha 1 e 2, segunda linha 3 e 4. Opa! Vamos lá, voltar. Tudo bem? Olha para minha matriz B. Repara na minha matriz B. A minha a segunda linha era 3 e 4. Virou a primeira linha. Na minha a minha primeira linha era 1 e 2. Virou a segunda linha. Então, você concorda que ela trocou de posição? A primeira linha com a segunda linha? Trocou, não foi? Vamos lá. Vamos calcular o det da minha matriz A. Diagonal principal menos diagonal secundária. Menos 2. Vamos calcular agora o det quando eu inverti de B. 2 vezes 3, 6. 4 vezes 1, 4. Eita, professora, deu para perceber que quando a gente fez isso, olha o que aconteceu com o sinal. Trocou. Exatamente, gente. Por isso que ele fala. O determinante da matriz obtida com a troca de uma fila, né, linha ou coluna, é justamente o oposto do determinante dela anteriormente. Tranquilo? Se eu trocasse de novo agora uma coluna por uma outra coluna, adivinha o que ia acontecer com o sinal, pessoal? Ia voltar a ser negativo. Ok? Sexta propriedade, gente. O determinante de uma matriz triangular é igual ao produto dos elementos da diagonal principal. Calma aí, professora. Vamos relembrar aí. O que é uma matriz triangular? Galerinha, quando você olhar para uma matriz, né, quadradinho, quando todos os elementos de um mesmo lado da DP forem nulos, olha só, diagonal principal, tá aqui. Você concorda que todos os elementos, né, de um dos lados da diagonal principal são 0. Podia ser lá em cima, gente, ou podia ser aqui embaixo, tá? Seria triangular superior, triangular inferior. Tranquilo? Se você perceber isso, você não precisa fazer continha para calcular o determinante, repetindo, Sarri, Laplace. Não. Basta efetuar o produto da diagonal principal. Ah, mentira, pessoal, que o determinante dessa matriz A vai ser simplesmente pegar 1 vezes 2 vezes 4. Pior que vai, galera. Vamos testar? Vamos ver mesmo? Vamos tirar a prova real? Tirando a prova real lá, vou aplicar o métodozinho de Sarri. É até bom que você treine Sarri para resolver o det de uma matriz 3×3. Repetimos as duas primeiras colunas. Bora lá. Repetimos as duas primeiras colunas. Traço as diagonais, né, a diagonal principal e suas paralelas. Ótimo. Galera, 2 vezes 4 vezes 1, 8. 3 vezes 0, 0. 6 vezes 10 vezes 0, 0. Diagonal secundária. Bora lá. Traço a secundária e suas paralelas. Olha que maravilha. 6 vezes 0, 0. 10 vezes 0, 0. 3 vezes 2 vezes 0, 0. Adivinha quanto deu? Diagonal principal 8 menos diagonal secundária. Olha lá. Mas será que você precisava gastar esse tempo todo? Não, gente. A propriedade é justamente para te facilitar. Então, se eu tivesse colocado, ó, 1, 2, 4, 0, 0, 0, 8, 12, 20, por exemplo. Qual vai ser o valor do determinante dessa matriz que eu acabei de inventar? O produto da diagonal principal. Por quê? Porque ela é triangular. Ok? Facinho, né? Triangular superior e triangular inferior ali em cima. Beleza. Esse teorema eu acho assim mega importante e vai te quebrar um galhão em muitos exercícios, tá? Itens de UNB, exercício de São Paulo, ITA e aí vai. Olha só, o que diz esse teorema? Digamos que você tenha duas matrizes quadradas de mesma ordem e AB, a matriz produto. Ele diz o seguinte: calcular o determinante
do produto dessas matrizes é o mesmo que calcular o produto do determinante de cada uma delas. Como assim? Fiz uma matriz A aqui, beleza? Vamos calcular o det de A. 3 vezes 4, só escrever aqui, ó, det de A. 3 vezes 4, 12, menos diagonal secundária, 2. Esse carinha aqui vai dar 10. Diagonal principal no B, 6, menos 0, 6. O det de B, deixa eu deixar escrito bonitinho, só um pouquinho. O det B vale 6, tá? Olha o que ele está falando. Se eu efetuar o produto de A vezes B, de A vezes B, vamos lembrar até, produto de matrizes, olha que bacana. Bora lá. A, 4, 1, 2, 3. Ai, botei muito em cima. Deixa eu apagar, deixa eu botar aqui embaixo, senão vai ficar muito... Vamos lá. 4, 1, 2 e 3. Bota aqui em cima o outro. 3, 0, 1 e 2. Vamos lembrar como é que a gente multiplica? Linha com coluna. Ótimo. 4 vezes 3, 12. 12 mais 1, 13. Depois, linha com segunda coluna. Beleza. 4 vezes 0, 0. 1 vezes 2. Opa. 2. Depois, segunda linha, primeira coluna. 2 vezes 3, 6. 6 mais 3, 9. 2 vezes 0, 3 vezes 2, 6. Repara, ele diz o seguinte, o produto AB, gente, gerou aquela matriz ali, ó, 13, 2, 9 e 6, tá? Isso aqui é a matriz produtozinho AB. Se eu for calcular o determinante desse produtozinho, vai ser a diagonal principal menos a diagonal secundária, certo? Quando você fizer, então, o produto 13 vezes 6, vai dar 78. Menos 2 vezes 9, 18. Essa diferença vai dar 60. Pelo teorema de Binet, eu não precisava gastar tempo fazendo esse produto, para depois achar esse determinante. Pelo que ele me diz, o det de AB é o det de A vezes o det de B. O det de A, quando a gente fez separado, deu quanto, galera? 10. E o det de B, que maravilha, deu quanto? 6. Adivinha quanto deu o produto? O mesmo, pessoal. Ok? Então, a partir de agora, se você for calcular o determinante de um produto, você não precisa efetuar esse produto para depois achar o determinante. Você pode fazer o det de cada uma das matrizes pertencentes a esse produto. Tranquilo? E a sétima propriedade, muito bacana, falamos um pouquinho de matriz inversa. Vamos recordar o que nós vimos de matriz inversa? A gente definiu o seguinte, a matriz, né, nem toda matriz é inversível, primeira coisa que nós falamos, e a matriz inversa é justamente quando eu fizer o produto da matriz pela sua inversa ou da inversa pela matriz, tinha que gerar a matriz identidade. Digamos que eu quero então calcular, gente, o det dos dois lados, ó, o det desse produtozinho, beleza? E aqui, ó, e det da identidade. Ah, professor, o que a gente acabou de aprender no Teorema de Binet, isso aqui é a mesma coisa que det de A vezes det de A menos 1, da inversa, que é igual ao det da identidade. Você já percebeu, galera, que quando a matriz é a matriz identidade, o determinante da matriz identidade sempre é igual a quanto? 1. Olha lá, diagonal principal, diagonal secundária. Ah, é verdade. Então, esse carinha aqui vai dar 1. O det da inversa, não faço a menor ideia. Tudo bem? Você concorda, então, que nesse produto, se eu passar esse númerozinho, que é o valor do det de A, para lá, eu vou chegar nessa igualdade? Olha lá, galerinha. Nessa igualdade. Por isso que nós falamos, né, que eu botei como observação para vocês, a matriz A ela vai ser inversível se o determinante dela for um número diferente de 0. Claro, essa divisão, pessoal, 1 sobre um número, esse número não pode ser 0, porque senão esse número, um número dividido por 0 seria uma forma indeterminada. Você não conseguiria achar o valor. Ok? Então, quando ele pedir para você calcular o determinante da matriz inversa, você não precisa mais achar a inversa para depois calcular o determinante. Não.
você vai direto. Se você tem o determinante, se você tem a matriz A, você calcula o det de A. E o determinante da inversa vai ser justamente o inverso do det de A. Tranquilo? Facinho? Vou pegar um exemplo para você, ó. Deixa eu acrescentar aqui, ó. Vamos fazer um exemplozinho. Então, você tem a matriz A, tá? E a matriz A é justamente a matriz 1, 2, 3 e 4. Tranquilo? Tudo bem? Professora, se a gente fosse calcular, então, pelo que você está falando, calcular o determinante da minha matriz inversa, significa, então, que eu não preciso mais achar a inversa. Eu não preciso fazer A menos 1 vezes A para achar igual a identidade, para achar a matriz inversa, para depois calcular o determinante. Exatamente. Eu vou lá e calculo o det de A, 4, menos 6. O det de A deu menos 2. Então, eu tenho certeza absoluta que o determinante da inversa vai ser o inverso do det de A. Ou seja, vai ter que dar menos meio. É isso que ele quer dizer. Beleza? Exercício para a gente dar uma fixada, né, no que a gente acabou de falar. Vamos lá. Ajuda aí, galerinha. Olha para o primeiro determinante e julgue o item. Olha o tamanho do determinante, 4 por 4. Será que a gente vai aplicar Laplace com esse tanto de letra ainda? Ele está afirmando que vai dar zero. Vamos voltar na nossa cabecinha. Quando que o determinante dava zero? Se a gente encontrasse, por exemplo, logo nas primeiras propriedades, uma fila nula, beleza, podia afirmar que dava zero. Não tem ninguém zero aí, não tem nenhuma fila nula. Se a gente encontrasse, né, filas paralelas, linhas paralelas proporcionais ou iguais, também o determinante dava zero. Calma aí, professor, eu já achei um A aqui, já achei um A aqui. Eita, que maravilha, M, M, R, R. Ah, não, prof, que massa, X e X. Achei a primeira coluna igualzinha à terceira coluna. Então, o determinante tem que dar zero? Tem. Então, o item é corretinho. Olha o item 1. Acabei de falar, se eu encontrasse uma fila inteirinha nula, o que acontecia com o determinante? Dava zero. Que maravilha. Então, o item também é certo. Olha para o item 2. Acabamos de falar. Toda vez que a gente tiver uma matriz triangular, seja superior ou inferior, galera, olha aqui, ó. Acima da diagonal principal, os elementos todos iguais a zero. Quanto que tem que dar o determinante? O produto da diagonal principal. Ele está falando que dá zero. Ahá, pegamos. Então, esse item está equivocado, de jeito nenhum. Galera, julgue o item. O NB, sendo A uma matriz quadrada de ordem 3. Posso dizer, então, que o determinante do dobro de A vai ser o dobro do det de A? E agora? Galera, teorema que nós vimos. Propriedadezinha. Falei para você que se tivesse um número multiplicado por uma matriz qualquer, e esse número estivesse multiplicando todos os elementos da matriz, o resultado final seria esse número elevado à ordem da matriz vezes o determinante da original. Repara o que ele fala no enunciado. Ordem 3. Ah, então calma aí. Então, o det de 2A, galera, teria que ser, na verdade, 2 elevado à ordem 3 vezes o determinante da matriz original. Por isso, esse item da UNB está erradinho. Tranquilo? Aí, ó, aplicação de propriedade. Olha o do ITA. Eu nem gosto de colocar ITA ali, porque senão o pessoal vai falar, ai meu Deus, não vou dar conta. Dá conta sim. Você vai ver que você dá conta, que você tem que tirar isso da sua cabeça. Você dá conta de muito mais que isso. Sendo A uma matriz quadrada de ordem 3. Vamos lá. Beleza, só para a gente não se perder. Cujo determinante é igual a 4. Então, ele está falando que o determinante da matriz A, que é 3 por 3, vale 4. Estou só lendo as informações. Qual o valor de x nesta equação, galera? Ele está querendo saber se você sabe as propriedades. Vamos lembrar? Que teoremazinho que a gente pode aplicar logo de cara aqui, ó? Teorema de Binet, que dizia o seguinte: o determinante de A vezes B era a mesma coisa que o determinante de A vezes o determinante de B. É verdade. Então, calma aí, professora. Então, o determinante de 2A vezes o determinante de A transposta tem que ser igual a 4x. Ótimo. Vou lembrar a propriedade que a gente acabou de julgar no item anterior. Ah, é verdade, um número multiplicando toda a matriz
fica o número elevado à ordem da matriz, 3, vezes o determinante da original. Professor, a gente aprendeu numa das propriedades que o determinante da matriz transposta era igual ao determinante da sua original. Perfeito, galera. Tá, e agora, professora? E agora, galerinha? Você vai para a galera. Qual é o valor mesmo que ele disse do determinante da matriz A? 4. Então, você vai fazer continha. 2 ao cubo vezes 4 tem que ser igual a 4x. Fala sério, galera, é uma questão do ITA. Olha que bobão. 2 ao cubo, 8. Quanto dá 8 vezes 4, galerinha? 32. Não falei que esse ITA aqui, ó, era só para te assustar? Porque é uma questão simples de propriedade, de determinantes. E você é capaz. Pessoal, terminando essa aula, então, o que eu quero que vocês façam, né? Façam os exercícios, as listas que eu estou disponibilizando para vocês. Tem a lista 1 e a lista 2. A lista 2 trabalha as propriedades, ok? A lista 1 trabalha mais a resolução de determinantes. Acessem o site alenumeros.com. Criei o canal para vocês, Alenúmeros, no YouTube, tá? Se possível, inscrevam-se. Curtam, né, os videozinhos. E quando você se inscrever, você sempre vai estar recebendo, né, uma mensagenzinha a cada vídeo que eu postar novo. Ok? E aí, para facilitar também o pessoal que estava tendo dificuldade em abrir alguns vídeos no celular, criei também a paginazinha no Facebook, alenumeros.com. Então, eu estou procurando liberar vídeo em todos esses linkzinhos aí, tá? Aproveitem, beijão e até a próxima, galera.